Sejam bem-vindos a mais um Lebô Convida. Hoje, para minha satisfação, o meu amigo Jovino Pereira, uma pessoa que eu aprendi a gostar, aprendi a respeitar, foi mentorado meu, faço consultoria para a empresa dele, fui mentor da família dele praticamente toda, de vários funcionários, e hoje é um tema bem bacana, porque é a história de vida de uma pessoa batalhadora, que começou de uma forma muito simples, muito humilde, e que conseguiu desenvolver sua carreira, montou um negócio, e é assim uma lição de vida mesmo para quem acredita no trabalho, acredita na família e acredita que vale a pena o esforço de conquistar tudo aquilo que você deseja. Jovino, muito bom estar aqui com você, meu amigo. Levou, o prazer é todo meu, satisfação imensa, né? É um prazer ter você como amigo e participar desse momento ímpar, né? Jovino, começar você se apresentando. Quem é Jovino Pereira? Pronto. Jovino Pereira é uma pessoa que começou a trabalhar com carroceria há muitos anos. A mãe é filho de pai, né? Vacilei, né? Viúvo. Minha mãe morreu, tinha uns 3 anos e meio, mais ou menos. Meu pai criou a gente. Total, do último casal, de 4 filhos. Aí foi sempre muito humilde. Eu nasci na cidade de Santo Amaro, na Purificação. Vim aqui para a Bahia, para Salvador, né? Morei muitos anos. Depois fui para Sergipe, passei uma temporada lá e voltei para cá, para Salvador, e nunca mais eu saí. Aprendi a trabalhar com carroceria, continuando, gostei. Minha paixão era mecânica, mas a carroceria também envolve um pouco da mecânica. Eu gostei, montei a empresa começou a crescer, e eu estou aqui. Hoje eu sou casado, tenho um filho de 23 anos, sou casado já há 25, e só tenho que agradecer. E vou aproveitando os momentos que a vida está me proporcionando, né? Já vou lhe fazer umas provocações. Você me conhece bem e sabe disso, até para você se descontrair. Você é um cara que teve que trabalhar muito cedo, por uma questão familiar, para sobreviver mesmo, né? Foi morar com a tia, um certo momento. Isso. Então teve várias experiências, né, familiares, né? Não tão simples assim. E só depois de mais velho que você voltou a estudar. Na sua opinião, Jovino, ainda vale a pena estudar? Ainda vale a pena buscar conhecimento diante de tudo que a gente está vendo acontecendo aí com essa juventude? Eu sempre achei que vale a pena buscar conhecimento. Eu não estudei muito por falta de oportunidade, eu também não tinha conhecimento da necessidade que eu ia ter no futuro, e também, até se eu tivesse estudado bem, meu pai não teria condição de pagar a faculdade. Isso aí não tem nem o que discutir. Com o passar do tempo, eu já trabalhando profissionalmente, já tendo meu próprio negócio, eu percebi a necessidade que o estudo faz, né? Eu não pude ter aquele negócio, estude, porque eu teria que estudar. Até onde deu para estudar, com as condições que eu estudei. Daí já ficou mais difícil, eu tive que trabalhar, me apaixonei pelo trabalho. Eu não acho que seja trabalho para mim. Todos os dias que eu saio, enquanto os outros acham que é trabalho, para mim não é. Eu não sinto o peso que as pessoas sentem em relação ao trabalho. Mas eu percebo que o conhecimento faz a diferença. Quando você está estudando, você tem conhecimento, até quando tem algumas questões profissional, que eu percebo que muitas coisas eu aprendi em sala de aula, eu percebi que ali fez a diferença. Eu também sinto que eu tenho um déficit muito alto por não ter ido mais além. Tanto assim que a última forma de fazer curso depois dos 40 anos. Para mim foi maravilhoso. Foi difícil, porque o menino novo com tudo fresco na mente, né? E a mente já há muito tempo sem entrar numa sala de aula. Para mim foi difícil, mas foi desafiador. E no final foi gratificante, porque até a garotada que estava na sala aprendeu a me respeitar, né? A gente conversava, tinha brincadeira, tinha descontração. E eu sei que mesmo depois dos 40 anos eu ofereci alguma coisa para eles. E os meninos também me ofereceram alguma coisa. Então, assim, o conhecimento nunca é demais. Esse papinho que o menino, que a garotada está aqui não deve estudar, que não vale a pena, com certeza no futuro eles vão se arrepender amargamente. Bacana. Me conte um pouquinho do seu início. Lá, né, com 14, 13 anos, tudo de uma forma bem sintética, tudo que você já passou, para quem está assistindo aí, ver o que é um exemplo bacana de vida. Pronto. Como eu falei, minha mãe morreu, eu tinha 3 anos. Eu fui morar com a tia, depois uma irmã mais velha, filha do outro casal, que eu tenho com ela como mãe, Clarice, cidadã é o nome dela.
Ela me criou, me educou como filho, só tenho a agradecer. Meu pai muito humilde, mas ele é um guerreiro, uma pessoa, hoje ele está, em agosto ele faz 101 anos. É uma pessoa guerreira, ele analfabeto também, né, não tinha estudo para me dar, mas é como se ele tivesse o dom da palavra. Ele falava coisas que muitas pessoas que fez faculdade, eu não vejo. Né? Então eu conseguia obedecer ele, eu obedecia meu pai, sempre obedeci. Tudo que ele me falava, até quando eu não sabia exatamente o que era que ele estava querendo dizer, eu não tinha um outro meio, não tinha um outro... Só tinha que olhar para o que ele falava. Então eu obedecia, e isso me ajudou. Me ajudou porque 90% das decisões que eu tomei baseado na orientação de meu pai, eu acertei. Tento fazer o mesmo com meu filho, ele é um menino bom também, ele está sempre seguindo meus passos. Voltando ao trabalho, né? Logo cedo eu comecei a trabalhar, porque eu ficava na rua, eu ia trabalhar. Meu pai me levou para a oficina, me deixou em uma oficina e pediu até que o rapaz não me pagasse nada, que já que ele não podia pagar o estudo, pelo menos daria uma profissão. E eu sou imensamente grato a ele, a pessoa também que me deixou na oficina para cuidar da oficina, né? Limpar, varrer, limpar peça. Eu me apaixonei pela mecânica, aprendi um pouco, daí eu fui trabalhar com carpintaria e pintura, gostei também, tanto assim que hoje minha empresa é do ramo. Tive a oportunidade, tento dar oportunidade também aos meninos, só que hoje está muito difícil, né? Muito difícil você dar oportunidade, por várias questões. Em relação a... Eu parei, né? Da oficina, depois começou a se desenvolver, aprendeu carpintaria, pintura. Aprendi a carpintaria, da mecânica um pouco, e aí o estudo parado, até a quarta série, só 13, 14 anos, quarta série. Também foi um período de muita greve, que ali realmente não valia a pena estudar. Pode falar tudo? Pode falar tudo se você quiser. Teve uma época mesmo que eu fiquei 6 meses na escola, faltando 2 dias para a prova, o professor de inglês deu uma aula superficial e na hora da prova não era prova, era cópia, né? Então a quinta, a sexta e a sétima série eu não boto na conta, eu só boto na conta dessa série quando eu cheguei nos 26 anos, porque eu voltei de novo, refazendo o que eu já tinha feito, e eu consegui pegar alguma coisa, porque naquela época era o ano todo de greve. Graças a Deus passou, né? Não achava que a escola era empolgante, não acho que seja uma coisa que entusiasma você, que dá vontade de você ir para a escola. Eu acho que isso aí deve ser revisto, mas que vale a pena estudar, vale a pena buscar conhecimento, não tenho nem dúvida disso. Você pode falar da questão de como é que surgiu a ideia da JPS, que você abriu uma portinha na BR, essa junção de mecânica, pintura, carpintaria, como é que surgiu esse estalo de montar a empresa? Quando eu trabalhava, que eu ganhava meu dinheiro, eu saía com todo o dinheiro que eu ganhava, que não era muito, e voltava sem ele. Meu pai me disse, ó, exatamente assim como eu vou estar lhe dizendo, ó, você vai sair com seus colegas, quando você sai com dinheiro, às vezes tem um ou dois colegas que não tem o dinheiro, você ajuda. Só que chega da segunda, terça, quarta-feira, você está sem dinheiro. Faça o seguinte, quanto você recebe, tira um terço desse que você recebe e saia para passear, deixa o resto em casa. Aprenda a economizar um pouquinho, porque lá na frente você pode precisar. E se você conseguir juntar um pouquinho e ficar desempregado, você tem um pouco de dinheiro para passar um período para você procurar um emprego. Você não ter a extrema necessidade, você ter precisão de estar empregado, mas não ter a extrema necessidade, se não trabalhar vai passar fome. E eu aprendi. Toda semana, todo o dinheiro que eu pegava, eu tirava um pouco, gastava um pouco e sempre guardei um pouco. A oportunidade da JPS aconteceu assim, eu já tinha um dinheiro, eu fiquei desempregado, eu estava com dinheiro em casa, todo mês eu ia lá e tirava o mínimo necessário para passar o mês. Aí um colega me chamou para ir em uma empresa oferecer o nosso trabalho, para dar manutenção na própria empresa. A empresa aceitou, só que eles não tinham dinheiro, e eu tinha o dinheiro. Eles queriam o dinheiro emprestado, mas eu só tinha aquele. Se eu emprestasse o dinheiro e não desse certo, eu ia perder o dinheiro e os amigos, né?
Foi o que eu fiz. Eu digo, não, o dinheiro está aqui, é da mesma coisa que eu trabalho, a gente vai junto, compra material e eu fico de perto acompanhando a produção. Quando vocês concluem o pagamento, se valer a pena, a gente continua. Se não valer a pena, cada um para o seu lado. Só que a gente não sabia fazer conta. Foi na época da hiperinflação, né? A gente pegava o 100, Chegava a dar 80%. eu não sabia fazer essa conta. Eu pegava o trabalho por 100, concluía por 100, e na hora que eu pagava o material dava 120. Tomei umas 3 pancadas nesse ritmo. Aí foi que eu aprendi que tinha que ser diferente. Comecei a fazer a média de preço baseado no que dava na inflação e foi dando certo. Aí foi crescendo, crescendo, crescendo. Só que eu era solteiro e eles dois eram casados. E a crise era forte, não deu para eles continuar. Eu entendo isso hoje. Aí um saiu, que tinha mais família, necessitava mais de dinheiro. Depois o outro também não aguentou, saiu. Eu fiquei só, eu era solteiro, não tinha compromisso, eu podia chegar em casa a qualquer hora. Então eu só trabalhei. Trabalhava 17, 18 horas por dia. E nesse início, os três tinham as mesmas habilidades, os três conheciam de carpintaria, os três conheciam de pintura. Como era essa divisão de serviços? Pronto, eu era pintor e o outro era pintor e carpinteiro. E tinha um que era carpinteiro e operador. São meus amigos até hoje. O que era pintor e carpinteiro tinha uma família numerosa. Eu não aguentava, que o faturamento era pouco, a inflação estava muito forte e a quantidade de trabalho que a gente conseguia não dava para os três. Mesmo assim, a gente se ajudava, era muito amigo, somos até hoje muito, muito amigos. Só que tinha a família mais numerosa apertou mais. Ele deixou, conversou, ele foi seguir outro caminho, achou oportunidade, ficou eu e mais um. Aí esse um apareceu outra oportunidade, ele foi e eu fiquei sozinho. E aí eu continuei. Eu não tinha para onde ir, eu só tinha que continuar. Eu não tinha como voltar atrás, eu também não tinha interesse em voltar. É isso. Em algum momento você pensou, poxa, cada um seguiu o seu caminho, conseguiu se recolocar, aquela famosa ideia, né, Jovino, do dinheiro certo, da carteira assinada. Em nenhum momento isso lhe tentou, ou você acreditava no seu negócio, no que você estava fazendo e começando a plantar? Essa coisa de que a grama do vizinho está mais verde, eu nunca fui assim. Nunca fui assim. Eu sempre acreditei no meu potencial. Eu sempre acreditei que tinha um jeito de fazer dar certo. Até quando a maioria das pessoas dizia que não tinha jeito de seguir naquele caminho, mas quando eu conseguia ver que tinha um horizonte, só tinha que mudar a forma de trabalhar, estava certo. E foi o que aconteceu. Eu mudei a forma de trabalhar, começou a dar certo. Tanto assim que eu consegui juntar o capital, adquiri o terreno, montei a empresa. Até o nome da empresa não foi uma coisa programada. Tinha que ir na Juseb, tinha que escolher o nome da empresa, eu não tinha tempo de ir. A pessoa que eu contratei para fazer também estava iniciando. Ensinaram a minha contadora até hoje, viu? E minha amiga. Ela aí conseguiu, levou vários nomes que a gente escolheu, chegou lá, não passou. Aí ela pegou minhas iniciais e botou, passou. Tenho até que agradecer a ela, JPS. Kátia, tenho até que agradecer a ela. Passou, deu certo, a gente foi levando até hoje. Não houve interesse de mudar, que foi dando certo, foi divulgando o nome, foi divulgando. E a empresa está aí, né? Em nenhum momento eu pensei em desistir. Eu tenho um pouco de sentimento de desistir. Eu tenho aquele sentimento de continuar, olhar o que é que está dando errado para poder mudar. Agora ficar achando que a grama do vizinho está mais verde do que a minha e eu tenho que ir para a grama. Não. Eu sempre segui meu caminho em frente, sempre. Você desde cedo, mesmo com toda a dificuldade, já pensava em empreender? Ou você foi em busca mesmo de um ofício? E o que é que se passava por sua cabeça? Tá? Assim, quando o pessoal falava trabalhar com a criança, às vezes, do jeito que a gente fala, as crianças trabalhar, parece que cria um trauma. E aí elas começam a ter medo, eu não sei se é medo ou o que é. Eu tive uma visão diferente. Eu vi uma vez uma pessoa falar que quem faz o que gosta nunca vai trabalhar um dia, né? É mais ou menos assim. E foi o que aconteceu comigo. Eu sempre procurei fazer coisas que eu sentia prazerosa de fazer. E todas as funções que eu tentei exercer, eu sempre procurava ver o que ela tinha de oferecer de melhor. E assim, eu consegui me apaixonar pela mecânica, pela carpintaria, eu acho formidável. Negociar com o cliente é também formidável.
onde você está discutindo o preço, você está oferecendo seu produto para o cliente, mostrando as vantagens que você tem no seu produto para o cliente, que nem tudo é preço. Eu tenho alguns produtos que não são o mais barato do mercado, mas eu consigo vender ele bem, porque eu consigo mostrar para o cliente que ele tem mais a ganhar, ele está pagando um diferencial na qualidade, a garantia. Então, assim, trabalhar para mim não foi aquela coisa que traumatizou. E aquele iniciozinho que você sempre me conta, uma portinha ali na BR, antes do posto Shell, não é isso? Isso. Ali foi uma coisa, assim, essa coisa eu sempre tive, eu sempre imaginei as coisas acontecendo. Eu nunca achei impossível. Às vezes as pessoas falavam que era impossível muitas coisas. Eu sempre achei que é possível. Aí só tem que ver a forma e tentar viabilizar, né? Olhar de forma diferente, que parece que as pessoas olham sempre todo mundo na mesma direção. Se a gente tiver sangue frio, olhar na direção que todo mundo está olhando e também tentar olhar um pouco do lado, você consegue ver oportunidades ímpares que as pessoas não vê. E vai todo mundo sempre na mesma direção. E quando vai todo mundo numa direção só, deixar sempre o nicho. E foi esse nicho que eu peguei e eu consegui me dar bem. Hoje eu tenho uma empresa, tenho os funcionários, me considero, estou bem, né? Até se for comparar de onde eu vim para onde eu estou, Ave Maria, não tem nem como comparar. E o que eu acho, assim, que eu gosto do que acontece comigo, quando eu vou para casa, eu gosto de ir para casa. Eu gosto de ficar com minha esposa, eu gosto de ficar com meu filho. E se for ficar 2, 3 dias, é prazeroso. Quando eu estou no trabalho, é a mesma coisa. Eu gosto de estar no trabalho e gosto de fazer o que eu estou fazendo. Tanto assim que, alguns momentos, meu irmão ia na empresa para, pode falar isso? Pode. Me expulsar do trabalho, porque quando eu estava trabalhando, eu não me lembrava de ir para casa. Aí ele era policial, né? Às vezes ele ligava para o trabalho, 10, 11 horas da noite, eu estava lá. Ele ia me escoltar para ir para casa. Aí meu pai me deu um conselho. De novo, o seu Juvino. Me perguntou do nada se eu já estava bem, se eu já estava conseguindo pagar meus boletos em dias e atrasar o menos possível. Eu falei, não, pai, eu não tenho atraso de boleto, meus boletos é pago em dias, eu consigo manter minha família, e se eu quiser trocar de carro, fazer algum plano, eu me planejo e vou lá e faço. Ele, então, diminua seu ritmo, mude um pouco sua rotina, até o trajeto de você ir para o trabalho e voltar, mude os caminhos, ainda que esteja um pouco, seja mais distante, mas procure sair antes dos seus colaboradores, ou junto com seus colaboradores, e chegue sempre junto com eles, ou um pouco antes, ou um pouco depois. Mude sua rotina e viva um pouco sua família. E eu tenho feito isso. E eu tenho visto que, mais uma vez, né, o conselho que ele me deu está servindo. Eu desacelerei um pouco, e está sendo conveniente para mim também, né? Eu vivo um pouco minha família. Eu desacelerei por causa de uma frase que meu filho falou. Agora vai pegar. Pode falar. Respire. Ele é emocionado e começa a chorar. Dá um pouquinho de água. Um dia de domingo, eu estava chovendo, tinha um compromisso, um carro para entregar. Aí o cliente tinha ligado, não precisava, eu fiquei até mais tarde em casa. Aí quando meu filho me acordou, não vou conseguir. Respire. Ele se assustou, olhou para mim e se assustou. Tem que editar legal aí. Melhor falar outra coisa? Não, respire. Ele ficou surpreso que você estava em casa. Ele ficou surpreso, olhou para mim assim, assustado e... Pai, eu sou em casa? Aí para mim eu vi que eu estava exagerando no trabalho. Aí eu comecei a relaxar. Aí comecei a ir para a praia com ele. Comecei a ficar... Os domingos deixei de trabalhar. Só vou por exceção. Quando tem uma exceção eu vou. Acho que deve ter alguns anos que eu já não trabalho mais no domingo. O trabalho domingo é no sítio, né? É o que eu disse, trabalho para mim não tem o mesmo sentido que tem para as pessoas. Então, quando eu estou no sítio do meu pai, eu fico, pego o trator, vou para lá, vou para cá, vou fazer alguma coisa, é prazeroso, mas eu estou com a minha família. Eu almoço com a minha família, fico com meu pai. Então, eu mudei o sentido do trabalho, né? Apesar de que às vezes eu achar que eu devo ter alguma
É quando a pessoa fica compensando uma coisa com outra, né? Mas eu não percebo isso, entendeu? Mas eu me vigiei, eu estou me vigiando, eu estou indo menos dia de sábado, eu estou evitando também de trabalhar. Eu trabalho de segunda a sexta, mas sempre tem uma coisa para fazer, né? Mas eu não vejo. Vamos falar um pouquinho da JPS Carrocerias, né? Vamos. JPS Carrocerias é uma empresa, ela trabalha com a criação, né, manutenção, reforma de carrocerias de madeira e metálica para todo tipo de caminhão. Ou seja, uma grande oportunidade de mercado, né, Jovino? Porque nossa malha logística é toda baseada em rodovia, caminhão é a mola propulsora, então vai demorar muito tempo para você não ter uma quantidade grande e crescente de caminhões. Aí você viu essa oportunidade, poxa, eu junto o meu prazer que eu tenho de conhecer de mecânica, conhecer de pintura, conhecer de carpintaria, algo que me dá prazer realmente. Aí você viu essa oportunidade e começou. Então fale um pouco de sua empresa, venda um pouquinho o seu peixe, quantos colaboradores você tem hoje, como é que você está no mercado. Fale da JPS aí, que eu sei que é uma das suas paixões. Pronto. A JPS já tem mais de 20 anos. Começou pequena, só tinha eu como o principal, né? E esses dois amigos meus, que na época não era JPS. A JPS nasceu e eu comecei a trabalhar sozinho. Depois chamou um rapaz que começou a trabalhar comigo, o pessoal comenta que é como se fosse meu filho até hoje. Aí meu irmão também foi, Jackson. Aí nós três fomos trabalhando. Teve um amigo meu que é como um irmão, é um irmão, Miguel, tenho muita consideração. O pai dele para mim e a mãe foi pessoas sensacional, me ensinou muito sobre a vida, me deu muito conselho, me orientou muito, também me ajudou. E aí eu fui montando a empresa. Aí começou a ver as necessidades, né? Eu fazia o trabalho na empresa do cliente. Eu percebi que eu poderia crescer mais se eu conseguisse atender mais clientes. Aí foi quando eu comprei aquele terreno, fiz o terreno, fiz a empresa, ouvi muita crítica. Teve um meu que chegou para mim e disse que eu matei a BR. Pode falar, né? Pode. Que eu botei 4 pau, botei uma lona e uns arames para segurar o telhado, né? Que não tinha telhado, né? E aí o cara parou no posto para abastecer, olhou para o que eu estava fazendo, disse que eu tinha matado a BR com a construção, mas nada disso me desanimou, muito pelo contrário. Todas as críticas que eu ouvi, eu parava e analisava. Era construtiva, ótimo, vou seguir. Era crítica destrutiva, mas eu conseguia tirar alguma coisa de proveito, eu também tirava proveito de qualquer crítica, eu procurava absorver o melhor e descartar o pior. Construí o galpão, eu acredito que hoje não esteja matando mais a BR, né? Graças a Deus. Hoje eu estou com 20. O seu terreno hoje tem quantos metros quadrados ali? Tem 12 mil metros quadrados. Fora alguns imóveis que você acabou comprando ao redor. Porque assim, alguns funcionários vêm de fora. E como é que eu faço para manter o funcionário? Eu comecei a alugar casas para colocar os funcionários. Depois eu vi que a despesa era muito alta. Então teve algumas casas próximas, em torno da empresa que o pessoal estava vendendo. Eu comprei algumas casas e hoje alguns colaboradores moram na casa, né? Aí, cuida do imóvel, mora na casa, baixa meu custo, dá uma condição melhor para o colaborador. Então, para mim foi confortável. Mas o terreno, na média de 12 mil metros quadrados. Quantos funcionários hoje, Jovino? Está com 27 funcionários, aproximadamente. Tem aquela variação, porque às vezes tem alguns contratos de alguns trabalhos que eu pego que precisa de uma quantidade maior, mas está girando nessa média. Fale um pouquinho assim quem são seus clientes, tanto de pessoa física, pessoa jurídica, que universo você atende? Pronto. A JPS ela trabalha na reforma de carroceria de madeira, de aço e baú também. E tem a questão dos equipamentos hidráulicos também, que a gente dá alguma manutenção. Isso tudo aconteceu por causa das crises que vem acontecendo, né? Crise de madeira, crise de aço. E aí, para a empresa continuar, infelizmente, eu tinha que abrir um outro segmento. E aí foi dando certo, não foi assim, vou dizer que foi planejado que ia ser assim. O próprio mercado foi que foi me empurrando para essa situação. Eu tinha os colaboradores, eu tenho dificuldade de demitir. Eu
durmo feliz quando eu contrato e eu fico triste quando eu desligo algum colaborador. Às vezes é necessário. Então, foi abrindo o mercado. Hoje a gente consegue dar manutenção em equipamentos hidráulicos, consegue fazer manutenção em vasculhante, baú, carroceria de madeira, carroceria de aço. Tem cliente de todo segmento de transporte, de máquinas, qualquer implemento rodoviário, eu consigo dar manutenção. Carreta, caminhão, baú. Eu só não estou indo ainda no frigorífico, né? Na câmara fria. Mas for alongamento, instalação de para-choque, baú, instalação de guindaste também, a gente consegue fazer a instalação, dar o suporte e dar garantia também no serviço que a gente está executando. E tem dado muito certo. Quando é que você percebeu, observe, você começou com 2 amigos que acabaram saindo por uma questão de sobrevivência, oportunidade, você acreditou, você ficou, você passou por diversas dificuldades. Qual foi aquele dia que você acordou? Porra, esse negócio deu certo, não tem mais volta não. Você consegue trazer esse marco assim temporal? Quando foi que você percebeu que não tinha mais jeito, no bom sentido, que deu certo? Acho que teve uma crise, eu vi as pessoas reclamando muito e muitos falando de desistir. Aí eu pensei comigo, com essa possibilidade para mim não existe de existir. Pelo menos naquele momento eu tinha essa certeza que não tinha, porque era a minha oportunidade, né? É uma pessoa muito humilde, que veio muito humilde mesmo. É como às vezes o pessoal brincando fala, pobre de maré desci, né? Muito mesmo. Então eu achei aquela oportunidade, eu só conhecia aquela oportunidade, não conhecia outra. E eu nunca pensei em desistir por essas questões, não. Você ia fazer até dar certo, não ia ter jeito de fazer você desistir. Na verdade, assim, eu não vou dizer a você que eu ia fazer, eu vou dizer que eu fiz até dar certo, porque foi tirei leite de pedra. Em muitos momentos, pronto, da estação Pirajá, já fui andando diversas vezes para Pernambués, ali próximo da Rádio Cidade, que a empresa que eu prestava serviço tinha um galpão ali, e eu não tinha dinheiro para o transporte. Eu carregava material das costas, no ombro, de onde é a Foton, ali na Barro, mandando aquilo ali, Rua do Abacaxi, um pouco antes de São Martinho, não, próximo do Retiro, até Pernambués, eu passava ali na Fiore, tem uma passagem por baixo da BR, eu passava ali com peças nas costas até chegar lá no Pernambués. E era 5, 6 vezes durante o dia. A minha pegada foi essa. Então, aquilo ali seria um momento mais difícil. Tinha momentos que eu carregava uma peça, andava 5 metros, eu não aguentava, eu parava, e andava mais 5 metros, parava, não tinha dinheiro nem para pagar o transporte, que direto pagar um frete para levar o material lá. A dificuldade está aí para ser enfrentada, encarar e ver como é que você está fazendo, fazer daquele jeito que naquele momento parece certo, depois você olha que teria um outro jeito e você vai fazendo até fazer da forma que você perceba que é o mais adequado para o momento. Eu conheço você bastante, conheço sua empresa bastante. Você pudesse dizer para a galera aí, qual é o grande diferencial? Você tem alguns concorrentes no mercado, que você tem uma boa relação, mas qual o diferencial da JPS? Ó, isso aí só a JPS faz. Rapaz, assim eu estou no momento, eu digo sempre de decisão, porque eu estou entre as grandes empresas muito organizada, que já, não sei se passou pelo que eu passei, deve ter passado, então ela está bem na frente, e estou um pouco acima daquelas pessoas que estão começando. Então a concorrência para mim acaba sendo um pouco complicada, porque eu vou concorrer direto com os grandes e tenho também que concorrer com alguns menores que queimam o preço, que vem com estratégias mais de canibalística. Isso, porque tem pessoas que está num momento muito crítico e tem que fazer aquele momento. E para fazer aquele momento, às vezes sacrifica o futuro, né? E eu percebo isso. Então eu tenho que arranjar um jeito para ficar entre os grandes, que é o meu objetivo, chegar onde eles estão. E eu tenho que também ter atenção com quem está chegando, né? Porque às vezes a gente pensa que nosso maior concorrente é quem trabalha com o mesmo produto que a gente trabalha, e às vezes não. Às vezes o concorrente pior, o que mais ameaça é aquela que vem com um produto substituto, que você às vezes não está preparado para
se adaptar tão rápido e mudar. Então, assim, eu vou sempre tentando olhar com as ferramentas que eu tenho, como é que eu vou estar atuando no mercado. Assim, o pessoal fala de concorrência, de todos os meus concorrentes, eu tenho um bom relacionamento, de amizade, de a gente se ajuda quando precisa, se eu tenho uma informação, eu passo para ele, se eles têm informação também, passa para mim, e aí está sempre se ajudando. Então eu não consigo ver assim de forma nociva, né? Que concorrência seja uma coisa ruim. Eu acho que a concorrência é até uma coisa boa, porque ela faz com que você não fique na zona de conforto. Então, às vezes, você vai ter que ser um pouco mais ousado para poder superar. Não é desleal, é ser um pouco mais ousado. E eu tento ser mais ousado, tanto assim que eu não tinha dinheiro, como eu falei, para ir até a empresa que eu prestava o serviço eu ia andando. Hoje, graças a Deus, eu vou com o meu veículo. E se ele quebrar, eu vou de Uber. E se não tiver, eu precisar ir de andando, eu vou de novo. Eu tenho disposição para isso. Eu não acho assim que se eu perder, tiver sem carro, tiver sem isso, minha vida para. Não. Vai continuar, porque acho que eu vim aqui para isso, para viver. E eu estou tentando fazer da melhor forma com as ferramentas que eu tenho e com o que eu tenho. Eu não penso em desistir, eu não acho que quando eu estou bem com muitos clientes, que eu estou acima de todo mundo, e também quando eu não estou, que eu estou numa situação, que algumas pessoas percebem na desvantagem que está tudo acabado para mim. Eu nunca vejo assim. Eu sempre estou vendo de igual para igual, e aí eu vou enfrentando. Falando agora da questão de ser empreendedor, o que é aquilo que mais lhe dá prazer em ser dono de uma empresa com 27 funcionários e aquilo que mais lhe dá dor de cabeça? Vamos aos extremos. Vamos começar primeiro pelo que dá mais prazer. Qual é a principal felicidade sua em ter uma empresa com 27 funcionários, fazer o que gosta e ter uma excelente imagem no mercado? Pronto. Tem várias coisas que me dá prazer. Então, assim, para eu falar de um é complicado. Pronto. Pode falar de todas. Eu vou resumir assim. Um exemplo. Quando eu consigo, eu bato a meta, às vezes eu tenho que dar gratificações, os colaboradores bateu a meta, e ali me dá prazer. Eu percebo como vai dar algum brinde. Final de ano mesmo, quando eu faço festa, às vezes que tem algum sorteio, que eu vejo que o pessoal fica satisfeito. Quando eu vejo que alguns colaboradores, quando a carroceria está saindo pronta, pintada, que eu vejo eles vibrando pelo sucesso, que o meu maior salário é quando eu vejo que o produto que eu fiz foi o melhor de mim, aquilo que eu fiz com prazer, que eu tenho certeza que eu não fiz só pelo dinheiro, o dinheiro faz parte, fiz por prazer. Quando tem algum projeto novo, que às vezes sempre tem o negativo, e é interessante que na empresa tenha uma pessoa negativa que fique apontando que vai dar errado, que vai dar errado, e que ali ele chama a atenção, se que pode dar errado, e você vai trabalhar para que dê certo. Teve um episódio mesmo que foi uma carroceria que eu fiz, bem diferente, que eu não vi nada no mercado. A gente pegou o projeto, era áreas diferentes, tinha parte da metalúrgica, tinha parte da serraria, né, que tinha que fazer, e tinha parte da carpintaria e da parte da ferragem. Como se fosse 3 empresas fazendo um único produto. E cada um tinha que trabalhar para no final, quando montar, a peça dar certo. E as peças grandes feitas em locais diferentes. Pô, aquilo ali, para mim, acho que daqui a 10 anos eu vou viver, 20, 30, eu vou me lembrar. Aí quando foi juntar, um veio de um setor, outro veio de um setor, que foi fazer a montagem, que deu tudo certo, que eu olhei os colaboradores tudo vibrando, naquela felicidade, quando botou que deu tudo certo. Rapaz, quando eu percebi que eles vibraram na mesma frequência que eu vibrei, e alguns até mais, ali para mim foi um presente que não tem nem preço. Isso é uma coisa que me dá muito prazer. Eu sei que eu fiz o melhor. Quando eu pego um menino novo, verde, que não sabe trabalhar, que a gente conversa, que eles começam a trabalhar com Você ensina o ofício, né, Rapaz, Jovem? é um prazer. É um prazer como agora lá está despontando. A gente fez aquele curso da Sematec, e ali deu um ânimo ao pessoal, a equipe ficou mais empolgada. E algumas questões eu falava para eles, mas como aquela coisa de santo de casa não faz milagre, Sematec deu um show, ajudou o pessoal a abrir a mente. Quando você fez a mentoria também, e quando você saiu, o pessoal começou a falar seu nome, Lebô, Lebô, Lebô.
E tudo que um ia fazer de errado, o outro até na brincadeira, ó, esqueceu de Lebor, O efeito, como é que o você vai efeito ligar? O Lebor, efeito Lebor. o efeito Lebor, aquele efeito Lebor, o efeito Sematec também, deu muito certo. Aí os meninos que estavam desmotivados, porque vêm de um local muito ruim, onde a droga predomina, essas questões que a gente sabe que existe é muito forte. E o menino agora está despontando, sentou para conversar, para classificar a carteira dele, para mim é um presente. E eu sei que eu vou fazer por ele não é nada, tudo quem fez foi ele. E é mérito. E eu sei que a empresa, os colaboradores, os colegas de trabalho, elogiando, tentando incentivar ele, isso para mim é uma vitória. Eu me sinto derrotado, como várias vezes eu perdi. A gente chama o menino, está na idade de trabalhar, vai, bota o menino para trabalhar, vamos assinar a carteira, faz tudo, não sei o quê. Aí o menino senta na minha mesa e fala sobre o outro lado da vida, que é um lado perverso, e paga 5, 6 vezes mais do que eu pago, que ele percebe que não é culpa minha, que se pudesse que eu faria mais. E ele abandona a empresa, abandona o trabalho, às vezes não vai nem pegar o dinheiro. E quando você vê notícia ruim, isso para mim, eu me sinto fracassado. Eu sinto como se eu tivesse perdido aquela briga. E realmente, né? Mas quando eu vejo esses dois meninos que estão lá agora crescendo, já está montando família, falando em casamento, isso para mim é um presente. Eu me sinto E satisfeito. como gestor, quais as suas maiores dificuldades, quais as suas maiores dores como gestor? Minhas maiores dores, sério, de coração eu vou falar. Essas questões que a burocracia é muito, muito, muito grande, e você tem a sensação de que está fazendo tudo errado, que nada dá certo, que é como se fosse uma teia de aranha. Não importa onde você toque, está errado. Não importa, tudo que você for olhar com muita cautela, nada está certo. Não tem como você vigiar tudo e fazer tudo e dizer que está fazendo certo. Você vai dar o seu melhor, mas é muita coisa que você É uma não questão consegue. legal, é uma questão ambiental, se trabalha com muita norma técnica envolvendo carroceria, caminhão, então é realmente é complexo. Quem pensa que não, mas é muito complexo o seu negócio, né, Jovino? É muito complexo porque envolve todas essas questões aí, né? Mas até se o meu negócio não fosse uma coisa muito técnica, tirando para uma coisa mais simples também, quando você vai olhar, é muito complicado empreender no país. Ele tira a oportunidade da empresa crescer, ele tira a oportunidade de a empresa remunerar melhor os colaboradores, e quando você vai ver a coisa é em cascata, e você, principalmente a questão tributária, eu sou a favor de pagar imposto. Eu pago imposto, eu acho que deve pagar imposto, eu acho que é essencial que pague imposto, eu só acho injusto da forma que é feito, né? Eu acho que a gente já passou há muito tempo da curva de Laffer, né? E já passou há muito tempo que a questão de tributo em cima de tributo, você percebe que o mesmo produto você paga inúmeras vezes o mesmo tributo, né? Que quem pagou no início vai continuar pagando, 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 e você não tem a sensação de que você vai ter retorno daquilo. Porque meu filho eu tive que botar em escola particular. Se eu quero ir para médico, que eu tenho que pagar um plano de saúde. Eu sei que eu estou pagando, eu não vou ter direito à aposentadoria. Se eu tiver, vai ser uma forma injusta. Então essa parte aí me incomoda muito, muito. E eu sei que não é só para mim, para todos os empresários, porque empreender no país é punk, né? Chega final do mês, quando a folha chega. É punk, é complicado. E quando o colaborador senta aqui e fala que ele está ganhando pouco, eu concordo plenamente que ele está ganhando pouco. Mas quando eu vou, faço conta para ele e mostro quanto é que ele está custando para a empresa, 1,8 a mais. E quando eu digo, eu consegui convencer a vários colaboradores que a pior coisa que existe para o trabalhador não é para a empresa, é o aumento de salário. Houve uma discussão há uns 2 anos atrás com os colaboradores que teve aumento de salário, eles cantando que agora que o patrão vai chorar e falou, ainda usou um termo pejorativo, acho que peão, vai sorrir, alguma coisa assim. Era o mês de outubro, eu chamei todos eles, fiz a reunião e disse, ó, não é bem assim. Se tiver aumento de salário, fica fácil para as empresas aumentar o preço do produto. E todo mundo aceita. Aí aquela coisa da crença e descrença, né? É porque eu sou o patrão que eu estou fazendo isso. A gente pode provar isso aí. A gente marcou um sábado para ir no mercado fazer uma compra de alguns produtos básicos 3 meses antes do aumento de salário.
E cada mês você vai fazendo a conta e bote percentual. Aumentou tudo. O governo deu, acho que foi 7,8% e os aumentos sofreu 15 a 17%. De lá para cá, é incrível que até os colaboradores mudou a forma de ver. Que o aumento de salário não é vantagem para ele. Deveria ser outra coisa, né? Porque nunca é aumento de salário real. Parece que é, mas não é. Porque quando aumenta o salário, fica fácil. Basta dizer, a parte tem aumento de salário agora, e, infelizmente, o produto está mais caro. E só que no final, quando você está comprando algum produto, algum bem, você está pagando, né? E outra questão também que fica parecendo que gato e rato, colaborador e o patrão, que são inimigos, não são. Graças a Deus eu tenho uma equipe que a gente consegue se unir, falar a mesma língua, né? Claro que sempre surge um que diverge e é bom. Quando alguém pensa diferente do que a gente pensa, para a gente sentar e conversar, não é gritar, achar que é melhor do que o outro, é discutir aquele assunto. Sempre tem um ou dois, a gente sempre tá conversa. E no final, se tem alguma coisa que eu estou equivocado, eu consigo reconhecer. E quando são eles ficam convencidos de que é realmente isso. Porque assim, se eu sou a empresa, ou dono da empresa, ou gerente, não importa, mas eu sou a empresa, eu tenho que gerir a empresa, fazer com que dê certo. Se ele é colaborador, ele está trabalhando, está fazendo, mas sair dali da empresa, eu sou consumidor e ele é consumidor. Quem é que está pagando essas diferenças de tributo, de mau uso do equipamento da empresa, porque quer ou que não queira, a empresa vai se defender, se ela quiser se manter de pé, ela vai ter que se defender de alguma forma, e no final, só quem paga é quem está comprando o produto na ponta. Se eu sair da empresa, eu viro consumidor. Eu vou comprar um produto que sofreu tudo que a minha empresa está sofrendo também, para até aquele custo. E o colaborador, que às vezes ele está discutindo com a empresa, que a empresa está sendo, como é que eu diria? Egoísta. Egoísta, só pensa nela, que no pensamento da empresa, que peão é material de consumo, e que na empresa do colaborador tem empresa quem pode, então isso aí fica fácil para a prática abusiva que as autoridades fazem. Não é isso? Vamos falar um pouquinho de futuro. Vamos. Quando a gente começou, eu nem sei dizer quando foi que a gente se conheceu, mas deve ter uns quase 2 anos. Ou próximo disso. Ou mais até. Né? Ou mais até. E nosso processo de mentoria sempre foi baseado assim, né, em trazer maturidade para a gestão, Jovino se conhecer um pouco mais, procurar se desenvolver, depois enveredou também pela mentoria da família praticamente toda, então eu conheço bastante de Jovino, mas e hoje, Jovino, maio de 25, um pouquinho mais de 2 anos que a gente já se conhece, o que é que você ainda deseja para a JPS, como você se vê lá, você que é baseado em sonho, mas também em materialização desse sonho, como é que está o processo de sucessão, que foi um dos fatores, né, do início, como é que está isso hoje, ó? Daqui para frente, como é que você vê, o que é que você está pensando e o que é que você espera acontecer? Pronto. Assim, eu vejo que o futuro é promissor, né? Os riscos sempre tem aquela coisa que você não calculou que pode acontecer, tem a questão negativa e a positiva. Eu vou falar da questão positiva. Eu vejo que o mercado tem muito a oferecer, até o presente momento, a JPS tem facilidade de adaptação. Eu acho que um dos motivos de a JPS estar de pé até hoje é minha facilidade de adaptação. Quando eu percebo que o mercado está mudando, eu começo a fazer as minhas contas e tentando me antecipar ao que vem a acontecer. Em alguns momentos eu acertei, em outros eu não acertei, mas no momento que eu acertei eu percebi que é por aí que eu tenho que continuar. Nos momentos que eu errei, eu percebi que tem algumas questões que têm que ser revistas. E voltando para a questão da sucessão, eu só tenho um filho. Claro que seria o ideal, e eu quero muito que ele continue uma coisa que eu sonhei, que eu realizei, e está aqui. 2 passos. Ele tem mostrado interesse na empresa, então ele está trabalhando comigo, ele tem o negócio dele também, mas ele está 70% na JPS.
é uma pessoa inteligente, é uma pessoa que tem futuro, né? Um futuro promissor. Ele tem facilidade de adaptação também, ele está começando a abrir a mente cada vez mais. Ele é novo, só tem 22 anos. Estava fazendo faculdade de administração, como você sabia, mais, né? Ele querendo montar, continuar o negócio, tem muita coisa para crescer, porque não tem ferrovia. A questão fluvial é pobre também. Os portos aqui também. A frota de caminhões cada vez mais envelhecendo. Cresce e envelhece, cresce e envelhece. Ou seja, demanda. Se vem caminhão novo, eu estou no mercado. Se tem caminhão velho, a JPS também tem mercado. Ela só tem que ficar... Se você fosse um médico, você atendia de geriatra, o idoso, até pediatra, o recém-nascido. Seu mercado é amplo. Exatamente. Então, assim, eu vejo muita coisa para crescer. E, assim, eu estou preparado para muita coisa que possa vir a acontecer. Eu tenho uma equipe boa. Se o mercado crescer, eu só tenho que aumentar a equipe, fazer ajuste. A minha equipe também era bastante participativa. E uma coisa que eu acredito muito na minha equipe é que todas as vezes que teve crises fortes, eu pude contar com elas. Todas as vezes. Mas a minha equipe também sabe que do que ela precisar, ela pode contar comigo. Então, eu conto com eles bastante e eles também contam comigo. Então, aí fica bom. Quem chega novo, às vezes estranha, né? Mas logo, logo, quando a pessoa tem um perfil da JPS, se adapta com muita facilidade. E vem dando certo. E vem dando certo. Com o futuro é promissor. Para onde o mercado for, eu posso me ajustar, né? Se for inventar um novo produto, como já teve diversos produtos que eu consegui criar e manteve a empresa por muito tempo. Eu percebo também quando aquele produto não está agradando ou que poderia ser melhorado. Eu não tenho dificuldade nenhuma em parar o processo, sentar com a equipe, sentar com o cliente, discutir um novo produto, ou mudar alguma coisa do produto que poderia ser mudado. Que às vezes você vai fazer uma coisa há 10, 15 anos, você acha que aquilo ali é o melhor, que deu certo. Deu certo naquela época. Hoje, a realidade é outra. É o mercado quem diz quais são as necessidades. Não é o que eu quero, é o que o mercado manda. Porque, infelizmente, a JPS ela faz parte do mercado, o mercado dita as regras, né? E dita as normas. Em relação ao futuro, continuar crescendo. Se o sucessor, né, meu filho, ele pegar jeito para coisa, ele deslumbrar com a JPS, como acontece comigo, e ele querer continuar com ela, ou fazer migrações de alguns produtos, só tem a ganhar. Pouca coisa nos ameaça em relação a isso aí, né? O que é que você diria a Jovino Pereira, de 20 e poucos anos atrás, quando começou o negócio? O que você diria para aquele jovem? Pronto. O que é que eu diria? Você lembra que eu falei a questão de estudar? Eu achei que, por não ter tido a condição de estudar, porque eu tive que trabalhar, não estou achando ruim por isso, porque eu consegui trabalhar e aprender uma profissão. Tive a oportunidade que hoje os adolescentes quase que não têm. Até por questão burocrática, as empresas, para dar oportunidade, já é mais complicado. Eu peguei uma época que você poderia botar o menino na oficina para trabalhar, e o menino trabalhava, aprendia a profissão, e estava tudo certo. E foi maravilhoso isso. Eu diria que eu agi de forma correta, acertei muito. O único pecado que eu cometi foi que eu tenho certeza, se eu tivesse parado, ter olhado com sangue frio, dos 22 aos 30, dava para voltar a estudar, dava. Mas eu fiquei tão focado no trabalho, ainda bem que foi trabalho, fiquei tão focado que eu passei do ponto, né? Aí voltei para a sala de aula depois dos 35, então isso aí para mim foi mais difícil. Porque o que eu não fiz dos 20 aos 27, eu tive que fazer dos 27 aos 35, 40 anos mais ou menos. Então aí acho que foi um ponto que eu vacilei, que eu errei. Eu poderia ter sido melhor em relação a isso aí, mas
Pelo menos na parte profissional eu acertei. Porque acertar, às vezes, vem algum erro no meio, né? A gente está chegando quase no finalzinho de nosso bate-papo e já adiantando a última pergunta vai ser sobre a figura de seu pai. Jovino, gente, no processo de mentoria, nas caminhadas que a gente faz na Barra, ele me traz tantas metáforas, tantas histórias que a gente talvez não veja em pesquisas de doutorado após doutorado, sabe aquele conhecimento popular, de coisas interessantes que você, eu sempre disse isso a você, né? Que você traz histórias vindas de você, que você ouviu, e muitas de seu pai. Então, meu último tema vai ser a figura do seu pai nesse processo de vida seu. Essas questões da metáfora, como você fala, às vezes a pessoa vê uma mensagem bonita, lê a mensagem, acha bonita e acha que aquela mensagem diz respeito a uma situação e a uma pessoa. Enquanto às vezes tem coisas que você pode adaptar para a sua realidade, né? Você pode ver uma metáfora que fala de um determinado assunto e você volta para dentro de si e percebe que aquilo ali, fazendo alguns ajustes, vai ser útil na sua vida, não só na vida de quem você imagina. Só que às vezes a pessoa lê a mensagem, elogia, mas tirou da tela, fechou, esqueceu, enquanto ele podia estar tirando daquilo para aproveitar na sua vida. Eu vejo uma coisa de um setor e eu sinto que eu posso me adaptar ao meu, e tem dado certo. Meu pai sempre me ensinou coisas desse tipo, e às vezes a pessoa aponta para você uma coisa que está sendo dela. Acho que o ser humano faz isso. É como se nossos erros não nos incomodassem, mas o dos outros incomoda a gente. E às vezes aquele erro que é da pessoa é o mesmo que a gente está cometendo. A psicologia explica isso, e Jung fala sobre isso. Aí você projeta no outro aquilo que você tem, que incomoda você, você nega, como a pessoa tem também, você critica ela. Na verdade, você deveria estar se criticando e tentando se ajustar. Pronto. Então, quando eu penso mal de uma pessoa ou de alguém, eu sempre refaço esse caminho de volta, né? Eu digo, será que eu faço isso também? Quando é pessoas que eu tenho liberdade, eu até comento, brinco, se eu tenho aquele defeito. Se a pessoa disser que eu tenho aquele defeito, para mim não tem problema nenhum. Se é um erro, e ela mostra que realmente é um erro, eu tento me corrigir. Às vezes eu consigo, às vezes eu não consigo. Eu só não desisto, né? Mas eu estou sempre tentando. E a metáfora é porque às vezes eu não sei se é porque eu tento falar com a pessoa da forma simples, aí às vezes eu acho que a pessoa não consegue entender, e eu cito alguns exemplos, alguma forma diferente, para ver se cria memória na pessoa, né? Porque às vezes você fala as mesmas palavras e a pessoa não consegue, né? E às vezes quando você cita um exemplo, uma outra situação, às vezes a pessoa consegue fazer as conexões disso aí. E eu consigo fazer conexões, porque parece que eu sou mais auditivo. Quando eu escuto, eu aprendo bastante. Como é que você viu a questão da mentoria? Fomos apresentados por um amigo em comum, Oscar. Oscar foi meu aluno na Unifax. Oscar fez 3 processos de... Se bem que você já passou do recorde de Oscar. Você já bateu o recorde. O Oscar fez 3 mentorias comigo em momentos distintos, durante alguns anos. Oscar nos apresentou. Como é que você viu o processo de mentoria, essa relação? De qualquer sorte, como isso contribuiu para você e para sua empresa e sua família? Ó, o que eu vou falar aqui serve para todo mundo que está escutando. Às vezes, a gente se acha autossuficiente, porque a gente tem pensamento, a gente pensa, às vezes a gente até acredita em tudo que a gente está pensando e acha que quem está deprimido acha que é muito ruim, quem está em estado de euforia acha que é muito bom. Eu nunca me vi assim, nem muito bom, nem muito ruim. Eu sempre consegui me ver de forma equilibrada. Eu sofro algumas críticas porque eu não sou aquela pessoa que eu expresso muita felicidade, eu também não expresso depressão. Eu nem fico eufórico e também não fico deprimido. Então, às vezes, a pessoa fica confusa como se relacionar comigo, porque elas dizem, pelo que Le Bon me diz, tem um pouco de verdade, que eu mostro pouco a emoção. É verdade? Você é mais contido, mas é um traço de personalidade.
Então as pessoas vão comentando essas coisas, aí eu parei para pensar, e Oscar comentou comigo, disse, pô, Juvino, você é uma pessoa que ele viu a empresa, Oscar sempre me deu bom conselho em relação à empresa, o que pode ser melhorado, porque geralmente quem está fora do tabuleiro vê as jogadas, né, da forma que você não está vendo, porque a pressão é diferente. Se eu estou no tabuleiro jogando, eu estou com uma pressão. Quem está de fora olhando, não está recebendo a mesma pressão que eu estou. Então aí ele me deu alguns toques que poderia ser melhorado, alguns eu fiz como ele me pediu, alguns eu fiz alguns ajustes. Aí foi quando ele comentou de Lebô. Você é o meu professor, excelente pessoa, e eu tenho certeza, se você conversar com ele, ele tem muito para te oferecer. Sinceramente, eu não acreditei muito, eu digo, não fiz muita, não dei crença, né? Aí ele comentou algumas vezes, rapaz, se você for fazer a mentoria, o que é que você tem a perder? Você não tem nada a perder. Se for uma coisa que não vale a pena, você foi lá ver que não vale a pena. E se for uma coisa que vale a pena, você vai tirar proveito. Tá bom, vamos conversar com o Lebô. Aí quando ele levou Ave Maria, conversou comigo. Assim, primeiro ele foi fazer a avaliação se valia a pena, né, fazer a mentoria, porque eu acho que ele é apaixonado pelo que ele faz, então ele não quer só chegar a fazer um trabalho e é problema seu. Foi o que eu percebi. Ele queria fazer o trabalho e ver se o resultado foi dentro do esperado. Aí quando ele mostrou esse interesse, não, você quer fazer a mentoria, eu quero ver se vale a pena fazer a mentoria com você. Aí digo, ó, o homem é diferenciado. Aí ele sentou, fez a mentoria, contratei, ele foi, fez a mentoria na empresa. E eu já tinha contratado outras pessoas para fazer palestras sobre resíduo, sobre meio ambiente, pessoas maravilhosas. Mas quando o Lebo chegou, que discursou com o pessoal, que orientou, que saiu, só a semana toda foi um comentário. E o próprio colaborador começou o efeito Lebo, ó, cadê Lebo? Então eu percebi que foi diferenciado. Aí eu fiz para mim, não foi? Aí depois eu gostei, aí com a empresa. Aí depois eu botei Robson e Júcio, não foi? Aí eles também deram uma melhorada bastante. Sua esposa, Nil, e seu Depois filho Diogo. minha esposa e meu filho, também a mesma coisa. Depois seu irmão e sua irmã. Depois meu irmão e minha irmã, foi mesmo. E depois ainda teve Joilton, né? Ainda teve negão. Ainda teve. Você vê muitas pessoas prometendo muita coisa, né? E quando você chega próximo, às vezes, claro que não vai generalizar. Se fosse generalizar, você estaria no meio. Que, no seu caso, se tratando de você, não é só fazer a mentoria, porque seria fácil. E não seria desonesto se você chegasse, eu estou comprando um produto, o que você vai fazer com o produto é problema seu. Você não fez isso. Você quis saber o que era que você ia, o que era que eu esperava da mentoria, o que era que você tinha para me oferecer, se o que você tinha para me oferecer tinha a ver com as minhas expectativas, com as minhas necessidades. Perfeito. Então ali foi um divisor de águas para mim. Eu digo, poxa, esse é o cara. Sinceramente, essa palavra que eu usei. Aí quando eu fiz, eu fiquei, o pessoal, falei com o Robson e com o Júcio, a mesma coisa, eles ficaram meio discretos. Aí você foi e fez, Ave Maria. Eles hoje são seu mentorado e são seu fã. Tanto quando eu falo, comento de você, sempre pergunta como é que você tá. Eles vão assistir aqui. Vamos? Eles vão assistir a gravação. E para encerrar esse bate-papo dessa história tão bacana de vida, Jovino, a figura de Jovino pai, como alicerce seu de pessoa, de profissional. Faça aí um resumo e finalize sua participação falando de seu pai. Meu pai. Rapaz, meu pai é um homem ímpar. Juro mesmo, por Deus. Ele é uma pessoa muito sábia. Hoje ele está com um problema de memória, né? Por causa da idade, 101 anos, né? Mas ele tem momentos de lucidez, né? Essa semana mesmo ele fez uma comigo que eu cheguei em casa bem balançado. Eu fui encontrar com ele, conversei bastante. Pai, vou embora. Aí eu tinha abraçado ele, quando abracei ele forte, ele me abraçou, que eu dei um beijo nele, chegou em casa e falou assim mesmo. Chega em casa, abrace seu filho, beije seu filho, e fale para ele que você ama ele. E ele falou para mim que me amava, quando eu falei para ele que eu amava ele. Ele mandou fazer isso com meu filho. Pô, eu saí balançado, né? A voz chega em casa, eu fiz isso, abracei meu filho, e depois eu comentei com ele o que meu pai tinha falado. E ele, assim,
Sempre foi assim, ele sempre me dá conselhos que ele nunca fez faculdade. Eu abracei ele, eu falei que amava, né? Para ele se cuidar, ele falou a mesma coisa, se cuide, ó, assim mesmo. Quando chegar em casa, abrace seu filho bem forte, como você fez comigo, diga para ele isso, diga que você ama ele. Abrace sua esposa. Hoje saí de lá bem abalado, né? Não chorei na frente dele, mas eu saí praticamente com a voz engasgada. Cheguei em casa, fiz isso, abracei meu filho, beijei ele tem 22 anos, ele é um homem, e falei para ele que amava. E meu pai sempre teve isso. Do nada, às vezes você está pilhariando com ele, brincando, proseando. Quando para, do nada você vai sair, ele volta e dá um conselho assim, diferenciado. Coisas que, para quem não fez a faculdade, um analfabeto, né? É coisa assim, Divina, né? é divina, é. E eu agradeço a Deus por eu ter sempre escutado ele. Todas as vezes que ele me deu um conselho, principalmente quando ele está proseando, ou algum momento do nada ele me chama, "Olha, chega aí, faça favor." E aí do nada ele me dá um conselho que não tem nada a ver com o assunto, nada a ver com o assunto. Quando eu ia ver ele no sítio mesmo, ele perguntava por onde é que eu passava. Quando eu falei que passava ali pela Atol, ele disse, "Olha, não passe mais ali não. Passe pela BR, você vai fazer um trajeto mais longo, mas você vai olhar a sua fábrica. E você vai chegar em casa sossegado. Se o carro quebrar, você está sossegado." E tem uns 12 anos isso. Nunca mais eu passei lá. Quando eu venho do sítio, depois das 6, eu não passo. Eu sempre obedeci meu pai. Eu tenho 54 anos. Meu pai tem 101. Se hoje ele tiver um momento de lucidez dele e ele fala sempre essas coisas, para mim é lei. Eu sempre escuto e eu procuro obedecer. E juro a Deus, Nebo, não tenho nenhum dos conselhos que ele me deu que eu obedeci que eu me arrependo. Todos os conselhos que meu pai deu, que eu me arrependo, foi aqueles que eu Não fez, não fiz. não seguiu. É incrível, é incrível, é incrível. Amigo, para terminar, que conselho você daria para um jovem que está começando a vida profissional, independentemente da função, do que queira fazer? Que conselho você daria para terminar? Pronto. Um conselho. As redes sociais estão aí. Ela mostra tudo muito fácil. Só que assim, ó, são os ciclos da vida. Em todos os momentos da vida passa. Como a infância passou, está chegando a adolescência, vai passar, a vida adulta e depois vem a terceira idade. Meu pai sempre me deu um conselho: se prepare para a guerra, se prepare para o pior e tente viver em paz. Então, assim, eu sempre me preparei para viver os piores momentos que a vida possa oferecer e procurei colaborar para que tenha uma vida em paz. E eu conseguia, graças a Deus. Eu tenho certeza, se eu tivesse estudado mais, seria diferente. E assim, eu digo para meu filho, estude, busque conhecimento, no estudo, com os amigos. Eu sempre gostei de pessoas mais velhas, de conversar com pessoas mais velhas, tem muito para oferecer. São livros que estão aí abertos, e quanto mais a pessoa é idosa, mais gosta de conversar e passar passar o conhecimento que teve. Conhecimento nunca é demais, a juventude passa. Esses momentos que a gente está procrastinando, se você for botar na ponta do lápis, quanto vocês estão perdendo da vida de vocês, é incalculável, porque depois que passa, não volta. É o que eu falei, se dos 20 anos, eu tenho certeza, se eu tivesse me empenhado, eu teria estudado mais. Isso realmente é uma coisa que eu me arrependo. Estou buscando conhecimento agora, depois dos 35, 40, que eu estou indo fazer alguns cursos, até curso técnico eu fiz, com 40 anos, um curso técnico, para poder aprimorar mais, porque os materiais estão mudando, as coisas estão mudando, e as pessoas que não estudam, que não buscam conhecimento, tanto em sala de aula, como em curso, como na empresa que você trabalha, qualquer empresa que você for trabalhar, é uma faculdade ali. Se você conseguir empenhar, melhorar. Eu trabalhava em oficina, se fosse de mecânico e o mecânico não fosse, eu ia ajudar o pintor, eu ia ajudar o carpinteiro, eu ia levar uma carta, eu ia levar uma nota do escritório, que não era minha obrigação. Acabou ali, o mecânico não foi, que na época era assim, cada um tinha o seu ajudante. Se o mecânico não fosse trabalhar, eu podia ir para casa, mas eu não ia. Eu procurava explorar ali onde eu estava, para que eu aprendesse cada vez mais, porque eu sei que quanto mais você aprende,
mais preparado você está. E até questão de seleção, as empresas vão selecionar, a vida vai selecionar quem está melhor preparado. Então, se você está fazendo uma faculdade, está fazendo um curso técnico, você está trabalhando em uma empresa, pode ser a função que for, se você estiver varrendo o chão, ou se você estiver sendo digitador e não tem o que digitar, você for limpar uma mesa, você for ajudar alguém na empresa, você só tem a ganhar. Você não está só fazendo pela empresa, está fazendo por você. A mesma coisa dentro de casa. Você levantou da mesa, tire seu prato. Se não tiver prato nenhum na pia, deixe sua xícara limpa. Isso ajude sua mãe, obedeça sua mãe, obedeça seu pai. Seus avós são diamantes preciosos. Trate bem. Vocês não têm nada a perder com isso. Você só tem a ganhar, porque essa fase que vocês estão aí, vão passar. A minha passou, a de Deboré passou, e depois que passar, fica mais difícil. Porque hoje em dia, você não tem profissão, você é jovem, as pessoas abrem exceções para você. E quando você vai envelhecendo, todo mundo vai dizer isso. Ele não aprendeu no tempo que ele tinha tempo de aprender, agora ele vai querer aprender, fica mais difícil. E às vezes você já tem família, como é que você faz para cuidar da sua família? Se você perdeu muito tempo sonhando os sonhos dos outros, não os seus sonhos, a porta se fecha. Aproveita a janela que está aberta da juventude, é ímpar. Ser jovem é maravilhoso. Fazer as escolhas certas é que é o show da vida. Beleza? Amigo, Levou? muito obrigado. Eu que agradeço pelo Minha privilégio. admiração e respeito cada vez maior por você, por sua história de vida, pelo seu jeito de ser. E se gostaram, curtam, comentem, compartilhem e até a próxima, gente, se Deus quiser. Um forte abraço. Forte abraço.